Em Itambé, próximo do interior. Mas tinha um chamado missionário, né, um chamado de não estar pastoreando uma igreja, mas estar indo para as nações, né? E um bom tempo eu fui caminhoneiro durante um bocado da minha vida, né? Andava pelo Brasil afora, e um dos estados que eu mais andei foi o Maranhão. E quando eu ia para lá eu sofria muito, né? E de repente, quando eu comecei a orar, Deus começou a falar que a gente era ir para o norte e nordeste do Brasil. E eu imaginei tudo, né? Menos o Maranhão. Eu imaginei que eu ia para um lugar lá no meio do sertãozão brabo do Ceará, do Pernambuco, né? Mas nunca imaginei que era Maranhão. E nessa caminhada de ouvir Deus começa a falar, Deus começa a apontar para o Maranhão, e eu, trabalhando com um caminhão, a gente montou uma transportadora e estava estudando no seminário. Aí o nome da transportadora foi Internorte e Nordeste, porque Deus estava falando que era, meu chamado era entre o Norte e o Nordeste do Brasil. Então cada cheque que eu tinha que assinar, eu tinha que lembrar que eu tinha um compromisso com o Norte e com o Nordeste do Brasil. E propositalmente eu coloquei o nome nessa transportadora disso, para mim não esquecer o que Deus tinha falado comigo, né? E assim que estava terminando o seminário, então eu dei um basta, né, na questão dos negócios. Passei tudo para o meu pai, para a família, não era muita coisa. A transportadora não deu certo, graças a Deus, né? Senão talvez poderia ser um empecilho. A gente ficou com os caminhões. E eu fui, então, pastorear uma igreja, mas com um chamado. Durante esses 5 anos, fizemos um trabalho de revitalização de uma congregação. Ela estava abandonadinha, ninguém queria ir para lá. Nenhum pastor mais queria ir para aquele lugar. Tinha mesmo de pessoas vivendo em confusão e conflito, com vários grupos. Mas nós recebemos o desafio e fomos para lá, e graças a Deus passamos 5 anos, fizemos uma grande revolução lá, para a glória do Senhor, e agora acho que esse ano ela está sendo ordenada a igreja. A igreja está cheia, os irmãos entenderam a proposta, continuaram o projeto, né? O projeto não era meu, o projeto é do Senhor, é da igreja, e eles continuaram, e graças a Deus passou 7 anos lá, um pastor abençoado, que deu sequência, e agora entrou outro. E a igreja então está vibrando, tem 2 congregações, já é congregação, já tem 2 congregações, né? Então assim, Deus tem feito coisas tremendas lá. E nós fomos para o Maranhão, trabalhar com um projeto que não deu certo. Foi um ano de 2009 complicadíssimo, difícil, entender o que Deus estava querendo para nós. E no final desse ano de 2009, nós retornamos para Maringá, só com a mala, né? Sem a cuia, só a mala. E a nossa casa ficou lá para a gente poder entender de Deus o que era. E aí, no processo de 2010, nós entendemos que voltaríamos para trabalhar com a Jocum e revitalizar o trabalho da Jocum, Jovens com Missão, lá no Maranhão, que havia fechado há 5 anos. Então, voltamos para lá para trabalhar com a Jocum. Fiz uma escola, né, nesse período de final de 2009 para 2010. Em outubro de 2010, nós retornamos para o Maranhão novamente. Nossa casa ficou fechada 10 meses, mofou tudo, estragou quase tudo, foi uma loucura lá, é muito úmido. Mas voltamos e de lá para cá temos trabalhado com a Jocum, Jovens com Missão. É um trabalho, Jocum está há 55 anos mais ou menos no mundo, né? No Brasil nós comemoramos 40 anos agora, ano passado, de missão. Nós estamos em 180 países, mais ou menos, trabalhando e fazendo 3 coisas, né? Que é o tripé da missão, que é ensinar nossas escolas, evangelização e ação social, justiça e transformação. Hoje mesmo nós temos centenas de equipes esparramadas pelo mundo afora,
cuidando dos refugiados, né, que é um problema mundial hoje. Então, aonde você saber que tem um campo de refugiados, pode ter certeza que tem uma equipe nossa da Jocum lá trabalhando, tentando evangelizar, tentando cuidar dos enfermos, tentando alimentar e fazendo aquilo que a gente pode, né, dentro das nossas limitações. Então, o Jocum tem trabalhado isso no mundo todo. Lá em São Luís a gente não tem feito diferente, a gente tem feito isso também. Né? Nós temos algumas escolas, né? Uma escola noturna, uma escola de 5 meses. Então, se você tiver, Deus estiver te chamando aí, né, para missões, e você quiser definir, ouvir de Deus, o que você realmente precisa de Deus, você pode passar 5 meses com a gente. Pode de tudo, né? E não tem idade, né? Pode ser um jovem de 18 anos, ou pode ser alguém assim, experiente como eu. Não tem limite de idade. E você pode passar 5 meses lá. Agora, nossas equipes, nós temos uma escola rodando com 14 alunos, eles estão saindo agora. São 3 meses de teoria lá, estudando junto com a gente, morando todo mundo junto, né? Uma comunidade que mora todo mundo junto. E aí a gente, eles vão passar 2 meses agora viajando pelo interior do Maranhão. Eles vão para as comunidades quilombolas, os indígenas, os sertanejos, e vão visitar os povos não alcançados daquela terra. No Maranhão, nós temos os 8 povos, os 8 segmentos menos alcançados no Brasil. O Maranhão tem todos eles lá, né, que são quilombolas, sertanejo, ribeirinho, indígena, os mais ricos e os mais pobres, ciganos e o surdo-mudo, né? Então, estão tudo lá. E é uma quantidade, é um número muito grande de pessoas não alcançadas. Então, nós temos feito isso, temos feito treinamento em janeiro, nós temos uma campanha de Kings Kids para adolescentes, jovens, né? Você pode enviar o seu filho, você pode ir junto, né? Lá passar uns 15 dias conosco nessa campanha. A gente treina e envia a moçada para falar de Jesus pelo interior lá do Maranhão. Em julho agora, dia 7 ao dia 15 de julho, nós vamos ter um treinamento chamado Mission Adventure. 10 dias, 5 dias lá com a gente, sendo ministrado, sendo treinado, e 5 dias a gente vai para uma cidade chamada Catanhede, até difícil falar, Catanhede. A gente vai fazer o projeto A Vida em Cada Casa. Então, vai ser a 21ª cidade do Maranhão alcançada com a Bíblia em Cada Casa. É uma parceria Jocum, Sociedade Bíblica e Igreja Local. Nós já fizemos 20 cidades, essa vai ser, vai ser a 22ª cidade. Dia 18, 19 e 20 agora, a gente vai para uma cidade chamada Axixá, que é o prático de uma outra escola noturna que nós temos, a RV, Escola Noturna Vida Abundante. Então eles vão fazer a Bíblia em Cada Casa, vai ser a 21ª cidade. E em julho vai ser a 22ª cidade a ser alcançada. A gente vai para a cidade, a gente faz a leitura bíblica da Bíblia toda durante 80 horas, 90 horas mais ou menos. Começamos a ler na segunda-feira à noite, só paramos de ler a Bíblia quando termina na sexta-feira, começo de tarde, ou às vezes final de tarde e começo de noite. Em torno de 90 horas a gente lê a Bíblia toda na praça pública, revezando com as igrejas, com as pessoas que passam na rua, com quem quiser ler a Bíblia. E é fantástico isso. Deus tem feito assim, coisas tremendas. Pessoas que se convertem somente em ouvir a Bíblia. Senta lá e fica a semana inteira ouvindo a Bíblia. Os comerciantes, as pessoas que estão na rua passando. Tem vários testemunhos que a gente tem ouvido, né, que pessoas foram impactadas pela palavra só de ouvir a leitura ali. Então a gente faz isso durante a semana e no final de semana a gente chega com uma equipe grande de 100 a 120 pessoas e a gente mapeia a cidade, mapeia todos os povoados. Maranhão é diferente do Paraná, né? Hoje 70% das pessoas ainda moram no campo. E não é o campo igual nós temos aqui, é um campo isolado, sem nenhuma infraestrutura, né? Mora no meio do nada, perto de lugar nenhum, né? Morando do jeito que dá. Então, em comunidades bem pobres, bem necessitadas. E esse é o nosso alvo, né? 70% da população ainda está no campo. E é muito difícil, tem regiões que é muito difícil. Eu queria que vocês pudessem passar o segundo vídeo para mim aí.
Só para dar uma olhadinha como é que é a realidade. Então a gente tem olhado. E o que a gente tem visto enquanto eles se preparam lá, o que nós temos visto é que 80% a 90% das pessoas, das casas, não tem Bíblia. Não tem Bíblia. E a gente tem chegado com a Bíblia. Quando a gente chega... esse aí, pode passar isso aí primeiro, por favor. Esse é o lugar que nós moramos, chama a base missionária, né? Fica em São José do Ribamar, dentro da ilha. São 4 cidades e a gente mora em São José do Ribamar, que é esse local. É um local alugado, né? E a gente mora lá, a gente está reformando, construindo, refazendo todo ele. E aí é o lugar que a gente treina, a igreja sempre está ali junto também. Esse é um casarão que mora, os missionários moram aí, a escritório, a cozinha, tudo acontece aí, por enquanto. Nós estamos orando para comprar essa propriedade, é 60 mil metros quadrados. Ali é um prédio que o nosso ônibus desceu, derrubou o prédio. Hoje, graças a Deus, tem um barracão de 600 metros construído, quase pronto já, está na fase de acabamento. Então assim, é um lugar que a gente está orando para a gente poder comprar. O ano retrasado, ofereceram 5 milhões. Meu Deus! Mas a gente já age com um terreno como se fosse nosso. A gente entende que Deus vai dar esse terreno para nós e a gente tem orado por isso, né? E essa aí é uma das viagens. Pode soltar, por favor. Isso aí foi em Centro do Guilherme, uma das cidades mais pobres do Brasil. Foi, acho que, a 6ª cidade que a gente fez. Esse é o ônibus da missão que a gente tem. Pode ir um pouquinho mais. A música é boa. A leitura da Bíblia, né, na praça. São jovens de todas as denominações que vão com a gente. A gente tenta criar a unidade da igreja naquela cidade, fazendo várias reuniões ali que antecedem o trabalho, a oração, para a distribuição de funções. O grado vai para possa trabalhar. O Pai nos chama, mas é obra dessa vida, fazer com que todos vivam para o reino propagar. O Pai nos chama, mas é obra dessa vida, fazer com que todos vivam para o reino propagar. A gente chega nas casas e diz que a gente vai dar um presente, né? A gente chama toda a família, todo mundo está em casa e a gente está trazendo um presente para a família. E aí eles vêm para receber esse presente e a gente fala da importância da Bíblia, compartilha o que a Bíblia pode fazer por eles, a importância de estar conhecendo a palavra. Aí a gente fala de Jesus, né? A gente vai compartilhando Jesus, levar eles a uma entrega ao Senhor Jesus. E depois a gente ora pelas enfermidades e pelas necessidades. À noite a gente faz esse pacto nessa cidade. Agora há pouco mostrou uma foto. Aqui, chegar até a residência da gente, para mim foi um prazer. E falar em Deus, em Jesus, que eu sei que Ele é poderoso mesmo, para mim foi muito bom. Gostei muito. Só isso que eu venho agradecer. Para isso, foi um prazer. Muito obrigada por ficar essa cara de eu pode falar, dedicar Faça sempre parte desse trabalho, desse projeto. São possíveis da Assembleia de Deus. Para o crescimento desse projeto. Porque isso é do coração de Deus para um coração deste grupo. Que Deus abençoe cada um. Seria isso que você me ensinou. Como ele viveu e anda como ele andou. Seria isso que seu filho me ensinou. Como ele viveu e anda Está chamando vocês para ir lá junto, para participar. Então, esse é um tipo de cidade, uma característica de uma cidade onde o transporte para ir foi até fácil, né?
Mas tem outra realidade que eu vou passar outro vídeo, só para vocês terem noção. Essa aí foi tranquila, os caminhos foram sossegados, mas essa outra viagem, em Santo Amaro, fica na região de Areia, região turística também, onde está o centro dos Lençóis Maranhenses. Quem não foi, visita, que vale a pena. Abro mão do que acho confortável, religião pra receber a graça que ela faça a revolução em mim. O amor que me curou é o mesmo que preciso dar, amando da mesma maneira que Jesus amou. Porque o meu desejo sincero é avançar, expandindo o reino por onde quer que eu vá. Bota de barca, As minhas imperfeições, Deus quer me usar e eu vou pelo reino do amor que perdoa e traz a paz. Esse foi um grande desafio para a gente fazer. Tem que atravessar o rio e logo em seguida muita areia, minha esposa lá. Andar na areia que sente, muito quente. A pessoa vai, não tem tempo para mim. Essa é uma lição, né, que o pessoal dos Cristo para levar. Nós temos a Bíblia em áudio e a Bíblia escrita e a Bíblia em áudio. A casa que não sabe ler ou tem dificuldade, a gente deixa uma Bíblia em áudio completa. Religião para receber a graça que ela faça. Será a concentração na escola, né? Tempo de intercessão, antes de sair. Amando da mesma maneira que Jesus amou, porque o meu desejo sincero Aí eu trabalho nas praças, né? por onde quer que eu vá, mesmo com todas as minhas imperfeições, Deus quer me usar. É uma aventura muito legal, né? Pra quem gosta, isso é só a água da chuva. Né? No mistério da fé, eu vou sendo transformado, sim, pela graça imerecida. Jesus Cristo. Esse é meu filho Davi. Joia. Gente, são desafios. Né? Para a gente poder fazer isso, a gente já entregou em torno de, acho que umas 40 mil Bíblias, mais ou menos, um pouco mais. A gente está levantando esse dinheiro praticamente só. As igrejas, infelizmente, ou não têm condições, ou não têm entendimento daquilo que a gente está fazendo. E, a gente fala desse número que 80%, 90% da cidade não tem Bíblia. Os pastores ficam meio assim, às vezes, duvidando até disso, né? Mas é uma realidade que a gente tem constatado, e isso é um grande problema, né? Porque eu tenho falado para as igrejas, por que não tem, as pessoas não têm Bíblia? É por causa de nós mesmos da igreja, que nós não temos feito a função e o trabalho e o chamado no qual o Senhor tem nos chamado para fazer. Né? E eu queria falar um pouquinho disso também nessa noite. Né? Então, assim, a gente tem olhado essa realidade, para quem, se você olhar um pouquinho para a história do Maranhão, se você pesquisar um pouquinho, todos os índices ruins estão lá. Mais pobre, menos desenvolvido, doenças que não existem, não deveriam existir mais, né? Mas ainda mata criança, mata pessoas, né? Situações de toda sorte de coisas ruins. Então, isso está lá no norte, no nordeste, né, do Brasil, mas em especial no Maranhão, é um dos estados mais pobres da federação e menos desenvolvido, né? Apesar de ser um estado rico, um estado que tem água, diferente do semiárido, né? Mas infelizmente não desenvolve, porque infelizmente tem algumas coisas que travam. Então, quando você olha lá que 90%, 95%
da maioria das cidades não tem a palavra de Deus, não tem o acesso à palavra, a gente não pode esperar outra coisa, a não ser miséria, sofrimento, angústia, porque a palavra não está disponível. A palavra não está lá para eles, apesar da igreja estar lá, né? Mas a igreja está limitada às quatro paredes, está limitada a talvez até a visão que foi colocada para ela, né? Uma igreja que está presa, né, nas suas, em muitas limitações, e quando a gente chega lá e fala que vai fazer um projeto desse na cidade, os pastores, primeiro, a dificuldade de unir os pastores, é uma coisa muito difícil, muito difícil. É uma loucura. A gente tem ouvido de tudo. Ah, mas por que vai levar essas Bíblias lá no povoado se eu não tenho condições de ir lá ensinar? Né? Primeira pergunta, eu falei, olha, Deus está falando para a gente entregar e levar a palavra, levar a verdade, e eu tenho entendido de Deus que conhecereis a verdade vai te libertar. Então as crianças, a maioria dos velhos não sabe ler, mas as crianças, os netos, que tem muito neto, né, morando com os avós, estão aprendendo a ler, e o único livro que eles vão ter em casa vai ser a Bíblia. O único livro que eles vão ter em casa vai ser a Bíblia. Então eu acredito que Deus vai fazer coisas extraordinárias, já está fazendo coisas extraordinárias. Pessoas que na hora que receberam a Bíblia, começaram a chorar. Aí, o que aconteceu? Aí ela falou assim, faz 20 anos que eu estou esperando ganhar uma Bíblia. 20 anos. Eu achei que eu nunca ia, achei que eu não podia ter uma Bíblia, porque nunca ninguém me deram. E se essa pessoa acordasse de manhã e tentasse falar assim, puxa vida, eu entendi que eu tenho que comprar uma Bíblia, vou lá comprar. Não vai achar, na maioria das cidades do Maranhão, interiores. Dos povoados nem pensar, não tem nada, né? Então, aí fica aquela pergunta, né? E aí? Né? Quem vai fazer isso? Quem que vai fazer? Como que Jesus vai ser conhecido? Como é que Jesus vai ser exaltado, adorado, né? Como que isso vai acontecer? Muitas vezes, existe uma igreja no povoado, mas é uma igreja extremamente engessada, de uma doutrina muito pesada, que quando nós chegamos lá, né, o Betinho e a Dani, são um casal de pastores de Curitiba, foram lá com o projeto, e ela chegava toda carinhosa, toda amorosa, e falava e tal, e as pessoas, teve uma senhora que falou, por que você não veio abrir a igreja aqui? Se você abrisse uma igreja aqui, eu iria participar da sua igreja, mas dessa daqui não tem como. Então, apesar da igreja estar lá, apesar de ter irmãos lá, e eles foram doutrinados com uma doutrina muito pesada. E é muito peso que eles jogam nas costas das pessoas que eles mesmos não conseguem suportar. E, consequentemente, aparentemente tem uma igreja, mas não está alcançando porque não consegue falar a língua da graça, do amor, da misericórdia, né? Uma linguagem que alcança o coração das pessoas. Né? Então eu queria falar, meu tempo já está quase acabando, e eu queria falar de uma coisa bem curta e grossa, né? É a importância da palavra na vida da sociedade, na nossa vida, na vida da família. Esse mês é o mês da família, a gente está aí pensando nisso como igreja, né? Falar um pouco da família e os desafios que é ser família hoje. E para mim, como família missionária, né, a decisão que eu tomei um dia de deixar algumas coisas e me lançar, né, no caminho de missões, foi um desafio grande. Né? Eu simplesmente estava acostumado com um salário, uma renda, né? Tanto a minha esposa que é enfermeira, quanto eu pastor, e simplesmente em janeiro, em dezembro a gente parar o pastoreio, e em janeiro a gente não ter o recurso que nós tínhamos antes. Um grande desafio. Só que eu não troco isso por nada. A melhor coisa que a gente pode estar
e saia no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus é o melhor lugar que a gente pode estar. Então, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, diz que e me direcionou para esse chamado. Então, eu aceitei. E se Deus está te chamando, se Deus está falando com você, não titubie, não enrole, né? A gente entendeu isso e a gente, como família, a gente se lançou, né? E fomos, e Deus tem cuidado da gente. Mas uma das coisas que nos sustenta no campo missionário, uma das coisas que sustenta a vida de pessoas no campo missionário é entender a importância da palavra nos guiando, nos conduzindo. E assim não é diferente para cada um de nós e para a igreja do Senhor Jesus hoje, né? A importância da palavra de Deus. Nós estamos vendo aí um mundo totalmente confuso. Um mundo que... esses dias eu tenho tentado fazer uma reflexão olhando para as pessoas de fora, né? Tem a igreja A, B, C, D, F, G, H, já acabou as letras, né? Já tá igual placa de carro, né? Já está tendo que colocar AA, né? AB, né? Porque tem igreja de tudo quanto é jeito, pregando tudo quanto é tipo de coisa, mas muitas vezes não está pregando a palavra, não está pregando a verdade. E a confusão está generalizada. E para isso eu queria que você abrisse lá em Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu. E até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes os quais acusa. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. E destruirei a tua mãe, a tua nação. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicarão, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimenta-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-los-ei pelo seu procedimento, lhes darei a paga das suas obras. Deus, ilumina, Senhor Deus, a tua palavra, e que nós possamos ser alimentados por ela em nome de Jesus. Irmãos, esse texto parece que foi escrito agora há pouco, né? Agora cedo. Parece que ele foi redigido agora cedo. Nós temos visto na nossa nação um problema sério na política, um problema sério na família, e para onde a gente olha, a gente tem visto situações complicadas. Pessoas dentro da igreja que vêm dominicalmente para a igreja, mas só hora que ele sai da porta para fora, o caráter de Deus fica aqui e ele sai sem isso, né? Isso tem sido terrível nas igrejas de forma geral, na B, C, D, F, G, H, né? Nas igrejas de forma geral. Nossos filhos entregues a toda sorte de situações do mundo afora, droga, sexo, homossexualidade, e aí por aí vai. São situações que a gente tem visto. Quando a gente olha, a gente abre a internet, o que tem são situações, morte, né? E tudo quanto é tipo de coisa. E o texto ele é bem claro, ele fala isso, né? Que a terra, né, os habitantes da terra, uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Então, quando a gente olha para essa realidade, a gente parece que perde a esperança. A gente olha para isso, será que a gente vai ter esperança? A gente olha para as famílias dentro do contexto da igreja, e eu vou falar aqui dentro do contexto da igreja, porque lá fora a gente já sabe a situação. O problema é quando a gente olha para a família dentro da igreja.
família totalmente estruturada, família que às vezes não tem conhecimento de Deus, mas está dentro da igreja, às vezes está liderando ministérios, às vezes está à frente de trabalhos importantes na igreja, apesar de não conhecer às vezes Deus. E tudo isso a gente entende que tem uma única razão. Não adianta eu estar dentro da igreja 30 anos, 20 anos, se eu não conhecer a Deus, se eu não conhecer a palavra. O que nos norteia, o que nos dirige, o que nos conduz como cristão, como pessoas, principalmente como famílias, é conhecer a palavra. E o texto que fala aqui, ele diz assim: o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para alguns textos, por exemplo, o Salmo, né? Salmo 1 que diz que bem-aventurado o homem, né? Que não segue o conceito dos ímpios, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, e aí vai, né? Então a gente vê, e aí ele fala que o homem que medita de dia e de noite na sua palavra é como árvore plantada à beira dos riachos, né? E que as suas folhas não vão murchar, e no devido tempo vai dar fruto, e será bem sucedido, tudo que fizer vai ser bem sucedido. Então, se nós olharmos para a palavra, de tudo aquilo que a gente olha para a palavra, e se a gente estudar a palavra de verdade, né, a gente vai entender o porquê que a situação está do jeito que está. É porque, infelizmente, a igreja não está sendo o sal e a luz do mundo como deveria ser, porque o papel é nosso. O mundo jaz no maligno, está definido isso, que o mundo jaz no maligno, mas nós temos a responsabilidade de salgar a terra e ser sal da luz, sal da terra e luz do mundo. Se essas pessoas lá no Maranhão estão sofrendo o que estão sofrendo, é porque eles não conhecem a palavra de Deus, e a igreja talvez pouco tem feito para isso. Eu recebi uma pesquisa agora há pouco, dizendo que sobre o investimento da igreja em missões, quase nada a igreja tem investido no trabalho missionário verdadeiro, tanto o trabalho transcultural quanto o trabalho mesmo aqui, trabalho na própria terra. Então é pouco investimento, porque à medida que eu e você não temos o conhecimento da palavra e o porquê que a gente nasceu, se a nossa identidade não está bem definida, a nossa identidade em Deus, de saber por que nós nascemos e por que nós fomos salvos e para que fomos salvos, a gente não vai fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente vai ficar que nem Salomão, né? Correndo atrás do vento, correndo atrás de vaidade. Há pouco tempo atrás, quando a economia do país estava maravilhosa, estava tudo tranquilo, eu vi muitos crentes, muitos, fazendo uma viagem atrás da outra, né? Para onde a cabeça dele desse vontade, ele ia. Hoje, muitos desses cristãos estão reclamando, xingando o governo, dizendo que o governo isso, o governo aquilo outro. Não se prepararam, às vezes não ouvindo de Deus, né? Por que Deus está dando prosperidade? Por que Deus está me dando tudo isso para mim? Será que é só para mim gastar com vaidade, ou será que é para mim investir no reino de Deus? E por várias vezes já aconteceu isso comigo, né? Eu sou missionário, vivo de ofertas, não tenho salário definido, mas muitas vezes Deus coloca recursos na minha mão. A primeira pergunta que eu faço é: Senhor, para que esse dinheiro está entrando na minha mão? Ele não é meu, está na minha mão, não é para você. Eu lembro que no final de ano ofertaram para mim em torno de 30 mil reais, 40 mil reais. Eu falei: uau, a caminhonete que eu tanto estou orando para comprar, para entrar naqueles lugares lá, né? Falei: agora pronto, tá fácil, né? Aí a minha esposa falou: não sei não, isso é para isso. Falei: lascou, né? Aí fomos orar, e aí Deus começa a mostrar, e o dinheiro era meu, eu fazia o que eu queria, foi dado para mim, não foi dado para a missão. E aí a gente foi orar,
E a gente entende que, como família, como pessoas, a gente foi chamado para ser bênção, né? Ser tu uma bênção. Então nós somos canal de bênção. Nem tudo que cai na minha mão é para ficar aqui, né? Mar morto, né? Chega e morre ali, né? Nós somos chamados para ser canal de bênção, né? Vem numa mão, sai com a outra e abençoa. E aí Deus começou a mostrar por que ele estava dando aquele dinheiro. E naquele ano na missão a gente passou em 5, 6 pessoas, uma propriedade de 60 mil metros quadrados, tudo para se fazer, não tinha fiação nos postes, estava tudo escuro, a gente não tinha as coisas, maquinário, trator, quebrado. E aí Deus falou assim, olha, começou a mostrar essas coisas para mim. Eu falei, tá bom Deus, já entendi. E aquele dinheiro foi guardado e durante o ano todo nós não passamos nenhum tipo de necessidade. Porque Deus proveu isso daí com antecedência. Eu podia falar, é meu, eu faço o que eu quero. Mas a gente é canal de bênção. E aí aquele dinheiro passou lá e a gente fez muitas coisas com aquele dinheiro. Deus foi fantástico, né? Agora o que acontece? Estava falando agora há pouco, né, de irmãos, empresários, funcionários e pessoas que ganharam, eu costumo dizer que é os 7 anos da vaca magra e 7 anos da vaca gorda. Então muitas vezes quando a gente não está em sintonia com o Senhor, não está entendendo, não deixa ser guiado pela palavra do Senhor e nem pelo Senhor da palavra, a gente começa a fazer coisas da nossa emoção, do nosso desejo, e como família a gente faz isso, e a gente não planeja, a gente não busca orientação no Senhor, na palavra do Senhor. E aí eu vi muitos desses irmãos viajarem, trocar de carro, trocar de celular. Eu conheço pessoas que trocou o iPhone 5, nem usou, já saiu o 6, e quando começou a usar o 6 já saiu o 7, ele comprou. E nessa brincadeira para você gastar como família 10, 15 mil reais em celular, você gasta brincando, porque cada bichinho desse custa 4, 5 mil reais. Então a pessoa troca como trocar de roupa, não consultou a Deus, não perguntou para Deus por que Deus estava dando os recursos que estava dando, e simplesmente gastou como deveria ter, como achou que deveria gastar, como família, como pessoa. Resultado, chegaram as vacas magras. Deus provavelmente deu muito recurso, não só para reter, mas deu recurso para estender, para a obra do Senhor, para o trabalho missionário, para as pessoas que estão precisando, né? Para irmãos que às vezes estavam numa situação difícil, mas a pessoa, né? Mar morto, né? Reteu para ele. E hoje a situação, a vaca é época de vaca magra, e as pessoas estão vivendo grandes dilemas, situações de irmãos que quebraram, que estão lascados, estão devendo, perderam emprego, mas agora a culpa é do governo, só do governo, né? Só do governo. Não ouviu Deus, não buscou Deus, não buscou ter o entendimento para que Deus estava dando aquilo que Ele estava dando, e a situação se complica. Então nós, como família, como povo de Deus, como uma grande família de Deus, nós precisamos ter isso em mente. Se nós não conhecermos o Senhor, se nós não conhecermos a Deus de verdade, através da sua palavra, se nós não levarmos isso a sério, a ideia de meditar na palavra, de buscar no Senhor, nós vamos perecer como igreja, nós vamos perecer como família, nós vamos perecer como pessoas. Então nós precisamos e devemos, como igreja, como povo de Deus, se desdobrar na ideia do conhecimento da glória de Deus, no conhecimento da vontade de Deus. E isso só é possível, irmãos, só há uma possibilidade quando nós pegarmos a palavra de Deus e começarmos verdadeiramente a estudar. Nessa pesquisa que eu recebi agora há pouco, diz que 50% dos pastores no Brasil nunca leram a Bíblia toda. Então, se a liderança está nesse nível, muitas vezes imagine só os liderados como estão. Nos Estados Unidos a pesquisa aponta para 56% dos pastores que nunca leram a Bíblia toda, estudar a Bíblia toda, entender a Bíblia toda, conhecer mesmo a Deus. O que nós fazemos muitas vezes nós vivemos de caixinha de promessa, né? Só.
Isso não sustenta a nossa fé, isso não sustenta a nossa vida. O que sustenta é o verdadeiro alimento de estudar a palavra do Senhor. Eu tenho dito por onde eu tenho passado que muitas coisas a gente tem lido a palavra como às vezes a gente lê um jornal qualquer. A gente não leva a sério o estudo da palavra. E por isso que muitas coisas que nós deveríamos ter entendido já, como igreja, deveríamos estar fazendo, deveríamos estar entendendo, não estamos, porque nós não estamos, às vezes, estudando a palavra a sério. Esse dia atrás, dando aula, né, da importância da palavra, uma das coisas que me salta na memória é palavras, por exemplo, que você lê na Bíblia, mas você não entende. Alguém poderia sugerir um aí, por exemplo? Aqueles palavrões que tem na Bíblia. Jactância. E aí? Então, que Deus abomina os jactanciosos. Aí você passa, né? O que significa? O que isso tem a ver comigo? Entende? Qual o outro palavrão? Como? Ai. Esse é o mais difícil, né? Oi? Ai. É o Zai, né? Então assim, nós precisamos entender. E quando nós estivermos meditando na palavra, tentar entender o que significa. Hoje nós temos uma tecnologia, né? Alguém pode pesquisar aí para mim, jactancioso? Me ajudar para mim? Jactancioso. Concupiscência. Alguém consegue abrir aí? Alguém está com o smartphone aí? Poder? Só para a gente dar um exemplo. Eu sei que o horário já foi, mas me dá mais uns minutinhos. Eu quero terminar aqui. Vangloriar-se. Então muitas vezes você está se vangloriando, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Fala só sobre o jactancioso. E aí o que acontece? Você não tem entendimento. Muitas vezes você está se vangloriando, você está aí, ó, com o peito inchado, né? Entende? E é uma abominação que Deus condena. Mas a gente está fazendo, porque não tem entendimento, não tem clareza. Entende? Então nós precisamos entender a importância de ter a palavra do Senhor hoje, como nosso guia, como aquele que nos direciona, como igreja e como família, é de suma importância. Se nós não entendemos a palavra, se nós não conhecemos a palavra, a gente vai sofrer, vai perecer todo tipo de problema, todo tipo de situação. Se nós não conhecemos, queremos conhecer a palavra de verdade, meditar nela de dia e de noite, né? Josué capítulo 1 também fala isso, né? Pregue a palavra, mas antes medite nela de dia e de noite, né? Deus falando para o próprio Josué, né? Agora é com você, Josué, ó, acorda. Mas para você fazer o que eu quero que você faça, você precisa estar conectado comigo, meditando na palavra, tendo uma vida de conexão comigo, entendendo tudo que eu tenho para você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, se eu não sei a vontade de Deus para a minha vida, como é que eu vou viver? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou ser sal da terra e luz do mundo se eu não conheço a palavra? Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Nós somos chamados pelo Senhor para sermos a imagem e a semelhança dele. E para isso não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos meditar nessa palavra de dia e de noite. E quando fala meditar e quando fala aqui, não é meditação transcendental, né? É culto racional a Deus. É entender o que o Senhor está falando e o que Ele espera de mim. E aí, a partir daí, você assumir um compromisso com Deus. Eu vou viver esse negócio aqui, nem que eu morra. Foi isso que Jesus ensinou para a gente, né? Ele foi chamado para uma missão específica. E Ele veio, e Ele cumpriu e foi até a morte. Porque ele queria fazer a vontade do Pai. E ele sabia a vontade do Pai. E ele foi até as últimas consequências. Você está afim de fazer isso? Você está disposto a ir até as últimas consequências? Agora a pergunta: até onde eu tenho que ir?
Até onde eu tenho que ir se eu não sei? O que vai dar norte para nós é a palavra do Senhor. Então, assim, uma mensagem bem simples, mas grava isso no teu coração. Você e eu precisamos se dedicar mais do que nunca para a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é bem clara, ela fala: conhecereis a verdade e a verdade te liberta. Não é a doutrina presbiteriana que nos liberta, não é a doutrina inventada por homens que nos liberta. O que liberta é o princípio e os valores, os mandamentos do Senhor. É a palavra de Deus que nos liberta de todo pecado, de todo engano, de toda confusão. Nós estamos lidando com muito problema lá, com a turma, sobre homossexualidade. Às vezes você chega para esses jovens adolescentes que estão dizendo que são homossexuais. Aí você pega a palavra e começa a ler para eles. Ó, a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz isso. E eles falam: sério? Quer dizer que se eu fizer isso eu vou morrer? Eu falei: a palavra está dizendo, não sou eu que estou dizendo, não inventei isso. Então eu quero seguir esse Deus. Por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Porque o que o mundo está fazendo aí é bombardeando a gente de tudo quanto é lado, dizendo que tudo que nós estamos fazendo está errado e o que eles estão dizendo é certo, e muitas vezes a gente baixa a cabeça para isso, e é porque a gente não conhece a verdade, e às vezes a gente não tem coragem de contrabater ou questionar isso daí, né? Porque muitas vezes a gente não tem segurança do que a gente vai questionar. Então a gente precisa estar preparado para toda boa obra, para a gente poder defender a nossa fé. Porque senão, irmãos, a Bíblia diz que muitos vão esfriar, muitos estão se esfriando porque não conhecem a palavra. Eu não quero ser contado com os que vão estar frios. Eu quero ser contado com aqueles que estão servindo ao Senhor. E é um grande desafio hoje. E cada um de nós, se nós não se debruçarmos diante da palavra do Senhor, buscar entendimento, a gente vai ficar confuso. Tem hora que eu ouço algumas coisas assim e falo assim: meu Deus, será que eu estou errado? Será que eu estou louco? Né? Mas quando eu vou para a palavra me dá norte. Então, às vezes eu estou desanimado de ver tanta situação dentro da igreja, fora da igreja, meu Deus, mas aí eu lembro da palavra, trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. O que pode dar esperança? Né? É a palavra de Deus, pode me dar esperança, porque aquilo que ela fala vai acontecer na minha vida e na tua vida. Tanto as coisas boas, quanto as consequências ruins por escolhas erradas que vamos fazer. Então nós, como pais, precisamos fazer as escolhas certas para que os nossos filhos façam as escolhas certas também. Olhe em nós o exemplo, né? Olhe em nós o exemplo para ser seguido. E hoje nós estamos com carência disso, né? Infelizmente. Nós precisamos ser esse referencial. Então eu espero que os irmãos aqui, né, possam buscar isso de dia e de noite, né? Meditar na sua palavra, buscar na palavra o entendimento. E todas as decisões que você tomar, você precisa buscar no Senhor. Eu tenho falado para os meninos lá, né, sobre essa questão complicadíssima de gênero, né, que eles estão confusos. Eu falo: olha, Deus tem a palavra final nessa história, se você crê em Deus. Não é o que o mundo está dizendo que você pode escolher, é o que a tua identidade em Deus foi formada em você, né? E desculpa a expressão, mas é o que eu digo para eles, né? Aquilo que tem no meio das tuas pernas é a identidade que Deus deu a você. É só você olhar, não tem terceira coisa, não tem quarta nem quinta. Deus te deu a identidade bem clara do que você é, homem e mulher. E é só você prestar atenção, né? E isso está bem claro na sua palavra. Então o que nos norteia é a palavra do Senhor. A última palavra em qualquer lugar é a palavra do Senhor. Só que se eu e você nós não conhecermos, a gente vai perecer e vai sofrer. E vai fazer com que às vezes a família sofra. Vai fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor sofram. Às vezes o pecado de um traz consequências sobre o todo.
Pecado de Acã, né? Estava lá e o pessoal começou a levar uma taca, né? Josué começou a perguntar para Deus e começou a orar e começou a investigar. Aí daqui a pouco o bonitão estava lá. E o pecado dele trouxe consequências sobre todos. E o pior, depois que foi descoberto, não confessou o pecado, mas foi de churrasco, né? Foi para a fogueira. Então, a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes a atitude minha pode levar a minha família inteira para o buraco. Pode levar, talvez, a igreja toda numa situação complicada. Então nós precisamos, mais do que nunca, se quisermos permanecermos firmes no Senhor, fazendo aquilo que glorifica o Senhor, cumprindo o chamado, levando o trabalho avante de falar de Jesus, nós precisamos conhecer a palavra. Amém, igreja? Que o Senhor possa nos fortalecer e nos incomodar, para que a gente possa se debruçar diante da palavra em nome de Jesus. Amém? Juliano? Desculpa ter passado o horário, irmãos, mas eu sei que temos um horário, mas eu não consegui vencer aquilo que eu tinha que falar e resumidamente estou tentando passar de uma forma bem simples. Mas ame ao Senhor, busque a palavra em todo o tempo, em nome de Jesus. Nós vamos orar, nós vamos pedir para você ficar em pé. Vou pedir para o Leandro vir aqui também, nós vamos representando o conselho. Nós vamos orar também para o pastor Edivaldo. A sua família, Morgana, sua esposa, a Júlia, Davi. Vamos orar por ele. Senhor, obrigado por essa palavra, que a igreja não saia daqui sem compreendermos. Que esse desafio não é um desafio para quem quer que as pessoas tomem decisões religiosas. É um desafio para que as pessoas vivam e vivam intensamente aquilo que o Senhor tem preparado para elas. Como eu sei, Senhor, que apesar das nossas lutas, o Senhor tem dado que estejamos vivendo isso nos nossos dias. Obrigado, Pai, pela abnegação do Edivaldo ao longo dos anos. Nós que o conhecemos, sabemos o quanto ele serviu e tem servido junto com a sua esposa, o quanto ela é dedicada e é alguém, Senhor Deus, que serve ao Senhor desprendidamente. Sua filha Júlia, o seu filho Davi, o quanto eles participam de tudo isso desde pequenininho, Senhor Deus, com toda alegria, servindo ao Senhor e buscando a Tua face. Deus, mas agora nós queremos pedir como igreja, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-lo com a restauração completa da sua saúde, em nome de Jesus. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, não só pela importância que o Edivaldo tem na minha vida, na vida da Verônica, dos meus filhos, mas também, Senhor Deus, na vida do reino, nós como seus irmãos na fé. Deus, alguém que tem servido ao Senhor com todas as suas forças, com tudo que tem, com tudo que é, diante do Senhor, e que serve de exemplo para mim e para todos nós que estamos aqui. Usa-o, capacita-o e fortalece-o. Que em tudo o Senhor o segue com a Tua graça e com o Teu cuidado. E que os sonhos que o Senhor tem colocado no seu coração possam, Senhor Deus, ter o desfecho que o Senhor tem separado e preparado. E quanto a nós, estaremos acompanhando em oração, estaremos acompanhando, Senhor Deus, com o anseio e o desejo de que o Seu nome continue a ser glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, nós estamos, nosso sonho, nosso desejo, é formarmos, nós já temos conversado isso também como conselho, um ministério de missões na igreja. E assim que nós passarmos o mês da família e começarmos o mês de junho, vamos começar a trabalhar isso em nome de Jesus, para que a gente possa então manter esse contato, apresentar as coisas que estão acontecendo no Brasil, fora do Brasil, e orarmos e sermos bênção também como igreja local, aonde o Senhor nos enviar. Amém?